Antes da segunda vinda de Cristo, é vital ilustrar a extrema decadência moral e espiritual que a humanidade enfrentará. Este cenário sombrio serve como um aviso severo: ore com fervor para nunca se tornar um desses indivíduos. O grupo específico de pessoas que desejo destacar é mencionado no livro de Apocalipse, capítulo 9. Para compreender plenamente a profundidade de sua depravação, é crucial entender os eventos descritos nos capítulos 8 e 9 do Apocalipse. Estes capítulos retratam um período de tribulação que ocorre após o arrebatamento da Igreja, um tempo de grande sofrimento e julgamento. Durante este período de tribulação, o mundo será submetido a 7 julgamentos devastadores, conhecidos como as 7 trombetas. Vou detalhar cada um desses julgamentos, e você ficará surpreso ao descobrir como as pessoas reagem a esses eventos catastróficos. Na primeira trombeta, conforme a narrativa bíblica, uma chuva de granizo e fogo misturada com sangue é lançada sobre a terra. Este evento cataclísmico resulta na destruição massiva da vegetação e das árvores. Imagine 1/3 das árvores do mundo sendo incinerado e toda a grama verde sendo consumida pelo fogo. Este é um evento de proporções bíblicas, alterando drasticamente a paisagem do mundo e afetando todos os seres vivos que dependem dessas árvores e gramíneas para sobreviver. Na segunda trombeta, uma montanha em chamas do tamanho de um grande meteoro é lançada ao mar, um evento catastrófico de proporções inimagináveis. Imagine uma montanha inteira, envolta em chamas intensas, sendo arremessada com força colossal no vasto oceano. O impacto resulta na morte de 1/3 das criaturas marinhas, uma perda de vida em uma escala que é quase impossível de compreender. Além disso, muitos navios, talvez centenas ou mesmo milhares, são destruídos no processo, afundando nas profundezas do mar em chamas. Agora, imagine 1/3 do mar se transformando em sangue, um cenário horrível que parece saído de um pesadelo. Este é um testemunho terrível do julgamento divino sobre a criação, afetando não apenas a vida marinha, mas também a economia global e a subsistência de muitas comunidades costeiras que dependem do mar para sua sobrevivência. A pesca, o transporte marítimo, o turismo, todas essas indústrias seriam devastadas, causando um impacto econômico de proporções globais. Na quarta trombeta, 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas é atingido, um evento que altera a própria natureza do tempo e do espaço. Imagine olhar para o céu e ver apenas 2/3 do Sol, da Lua e das estrelas. O brilho do dia e a beleza da noite seriam drasticamente reduzidos, alterando a paisagem do nosso mundo de maneiras que mal podemos começar a entender. Este evento resulta em 1/3 do dia e da noite sendo obscurecido, lançando longas sombras sobre a Terra durante o dia e tornando a noite ainda mais escura e assustadora. A falta de luz solar também teria um impacto significativo na vida na Terra, afetando tudo, desde a fotossíntese das plantas até os padrões de comportamento dos animais. As 3 últimas trombetas são referidas como os 3 ais. Na quinta trombeta, um evento verdadeiramente assustador ocorre. Um abismo sem fundo é aberto, liberando gafanhotos demoníacos que atormentam aqueles que não possuem o selo de Deus em suas testas. Na sexta trombeta, 4 anjos são libertados para exterminar 1/3 da humanidade com um exército de 200 milhões de cavaleiros, resultando em uma devastação e morte massivas. A sétima e última trombeta proclama a chegada do reino de Deus e o julgamento das nações. Apocalipse 11:19 relata que o templo de Deus no céu se abre, revelando a Arca da Aliança, e surgem relâmpagos, trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Após uma série de eventos sobrenaturais e devastadores, seria de se esperar que as pessoas, em sua angústia e desespero, se ajoelhassem e clamassem a Deus por misericórdia.
No entanto, isso não acontece. Apocalipse 9:21 relata que os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Eles continuaram a adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, ouvir nem andar. Eles não se arrependeram de seus homicídios, de suas feitiçarias, de sua imoralidade sexual e de seus furtos. Quão insensível e pecador alguém deve ser para recusar-se a arrepender-se mesmo após testemunhar tais horrores e sofrimentos. É uma demonstração chocante da dureza do coração humano e da profundidade de sua rebelião contra Deus. Após uma sequência de julgamentos divinos extraordinários, está a triste realidade dos últimos dias. As pessoas se desviarão e rejeitarão a fé, optando por ouvir doutrinas demoníacas em vez da verdade do Evangelho. Muitos endurecerão seus corações. Alguns começarão em Cristo, mas se desviarão mais tarde. Outros começarão no mundo, mas virão a Cristo mais tarde. Isso não é algo novo. Desde o início, quando Jesus tinha 12 discípulos, todos eles testemunharam milagres, viram pessoas sendo curadas e presenciaram atos incríveis de Deus. No entanto, Judas se desviou. A Bíblia relata que o diabo entrou em seu coração. O rei Saul também começou bem, sendo ungido, mas se perdeu. A Bíblia nos informa que o Espírito de Deus se afastou dele e ele foi atormentado por um espírito maligno. Em Tessalonicenses 2:13, o apóstolo Paulo adverte os crentes tessalonicenses sobre a apostasia que precederia o dia do Senhor. Primeiramente, pode haver um desvio gradual. Imagine um navio sem âncora, lentamente se afastando de seu curso pretendido. A apostasia muitas vezes começa como um desvio gradual da oração, da leitura da palavra de Deus e da companhia de amigos tementes a Deus, optando por passar mais tempo com pessoas ímpias. Hebreus 2:1 nos adverte, e por isso, é necessário que prestemos mais atenção ao que ouvimos, para que jamais nos desviemos. Este desvio pode ser tão sutil que a pessoa nem percebe que está se afastando. Como um navio à deriva, a pessoa pode se encontrar em águas desconhecidas antes mesmo de perceber que se desviou do curso. A apostasia pode ter início ao negligenciar nossa conexão com Deus, distanciando-se de sua presença e priorizando assuntos mundanos sobre os espirituais. Um fiel que antes frequentava a igreja com fervor e lia a Bíblia diariamente, se não for cauteloso, pode se encontrar cada vez menos engajado e, se isso persistir por muito tempo, eventualmente substituirá seu fervor por Deus por paixões e distrações mundanas. Isso pode ser o prelúdio de uma queda. Este processo de afastamento pode ser lento e gradual, mas é igualmente devastador. A pessoa pode começar a se sentir desconectada, menos interessada em atividades espirituais e mais atraída por prazeres mundanos. Se não for verificado, este desvio pode levar a uma completa apostasia. O segundo ponto é a atração por ensinamentos falsos. Imagine um homem que uma vez viajou para um país estrangeiro. Ele era um aventureiro, um buscador de emoções. Mas no local onde ficou hospedado, todos os turistas receberam instruções para não saírem do resort sob nenhuma circunstância. No entanto, esse homem pensou: este é um país lindo, todas as pessoas que encontrei são tão amigáveis e acolhedoras, qual é o pior que pode acontecer se eu sair para fazer turismo? Ele o fez, e ao fazer isso, foi exposto a todo tipo de perigo e se tornou vítima de um crime. Veja, só porque todos que ele encontrou sorriram, não significa que tinham boas intenções. E nos dias de hoje, só porque alguém cita a Bíblia ou parece um cristão, isso não significa que seja verdadeiro. Da mesma forma,
Os ensinamentos falsos podem parecer atraentes e verdadeiros à primeira vista. Eles podem até usar a linguagem e as imagens da fé, mas no final, eles desviam as pessoas da verdade de Deus. Em 2 Timóteo 4:3-4, Paulo adverte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, cercar-se-ão de mestres segundo seus próprios desejos, para ouvir o que querem ouvir. A apostasia pode se enraizar quando os crentes são atraídos por ensinamentos falsos que atendem aos seus desejos, em vez da verdade de Deus. O terceiro ponto é uma questão interna profunda: a complacência ou a erosão das convicções. Imagine uma fortaleza com uma parede robusta que começa a desmoronar gradualmente sob o ataque incessante dos elementos. A apostasia pode ocorrer quando as convicções de um crente são corroídas ao longo do tempo, muitas vezes devido à pressão dos colegas, normas sociais, desejo de se encaixar ou comprometer-se. Assim como Gálatas 5:7 adverte: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? A apostasia pode acontecer quando comprometemos nossas convicções em troca de aceitação mundana, quando começamos a comprometer os padrões de Deus e considerar certas coisas aceitáveis, mesmo quando a palavra de Deus diz o contrário. Isso é o começo da apostasia. Este processo de erosão das convicções pode ser lento e quase imperceptível. Pode começar com pequenas concessões que parecem inofensivas, mas com o tempo, essas pequenas concessões podem se acumular e levar a uma grande mudança na fé e na prática. A complacência pode se instalar, e a pessoa pode começar a questionar e eventualmente abandonar suas convicções. Meu último exemplo é a negligência da armadura espiritual. Imagine uma situação em que há uma guerra feroz entre dois lados e um soldado negligência usar sua armadura no campo de batalha, expondo-se aos ataques inimigos. Em Efésios 6:1 e 11, a Bíblia diz: e finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A apostasia pode se instalar quando os crentes negligenciam sua armadura espiritual, deixando-se vulneráveis aos ataques do inimigo. Um exemplo mais prático seria quando nos afastamos das disciplinas espirituais, como a oração, a leitura da Bíblia e a comunhão com outros crentes, tornando-nos alvos fáceis para o inimigo. Devemos permanecer sempre alertas e vigilantes para nunca nos desviarmos da fé e nos mantermos firmes na verdade de Deus. Um cristão que, com o passar do tempo, se torna complacente em sua vida de oração e começa a negligenciar a leitura da Bíblia, ficará espiritualmente exposto e despreparado para enfrentar os desafios da fé. No entanto, nestes últimos dias, quero encorajá-lo como crente. Não há necessidade de nós, como filhos de Deus, vivermos com medo. A Bíblia nos diz em Atos 2:17, e nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Além disso, em Tito 2:13, lemos sobre aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Santos, temos uma esperança abençoada. Jesus Cristo, o retorno do nosso Senhor, é a bendita esperança que temos como seus filhos. Portanto, não desanime, não se desespere com os eventos deste mundo, mas mantenha seus olhos em Jesus, fixos em Cristo. A Bíblia nos dá insights de que haverá uma série de eventos que abalarão a Igreja de Deus aqui na Terra. Em 2 Tessalonicenses 2, encontramos quase todo o capítulo dedicado a nos advertir sobre esses eventos que estão por vir. Não lerei o capítulo inteiro agora, mas se você passar por 2 Tessalonicenses 2:1-11,
verá que a Bíblia nos diz várias coisas a serem observadas quanto ao retorno de Cristo. Este trecho das Escrituras fala sobre uma grande rebelião contra Deus que acontecerá. Diferentes traduções usam diferentes terminologias, mas o significado é o mesmo. Nos últimos dias haverá um grande afastamento, uma grande rebelião, a grande apostasia. Deixe-me ler rapidamente 2 Tessalonicenses 2:3. E ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Veremos pessoas se afastando de Cristo. Para colocar de outra forma, imagine que é um trem chamado cristianismo e este trem está viajando para um destino chamado céu. Nesse trem, você pode ver o mundo, o brilho e o glamour, as riquezas do mundo. À medida que este trem chamado cristianismo se aproxima cada vez mais de seu destino, há um homem que aparece em todas as estações. Este homem é o anticristo e ele mira em todos no trem, chamando-os para descerem do trem e aproveitarem a vida em paz. Ele convida os passageiros a relaxarem, afirmando que podem descer do trem e voltar a qualquer momento para se divertirem. E é isso que acontece nos últimos dias, quanto mais nos aproximamos do retorno de Jesus Cristo. As pessoas são tentadas a descer do trem, a se afastar da fé, atraídas pelas promessas vazias do mundo. Mas devemos permanecer firmes, manter nossos olhos fixos em Jesus e continuar nossa jornada rumo ao céu. Pois a verdadeira paz e alegria só podem ser encontradas em Cristo, nosso Salvador e Rei. Veremos cada vez mais pessoas que estiveram nesse trem chamado cristianismo por muitos anos se afastando e se rebelando. Se isso parece difícil de acreditar, basta olhar para quantos pastores começam bem, mas acabam caindo e nunca se recuperam. Não estamos aqui para julgar, pois todos nós caímos. Mas precisamos abrir nossos olhos para o que as Escrituras dizem. Há uma diferença entre cair em pecado ou um lapso moral de julgamento e viver uma vida dupla. Para explicar melhor o papel do homem da iniquidade, o filho da perdição, ou em outras palavras, o anticristo, permita-me ler a tradução ampliada de 2 Tessalonicenses 2:1-3 para que possamos entender plenamente a gravidade do que está sendo dito. A Bíblia diz: E ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se movam facilmente do seu modo de pensar, nem se perturbem, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Se decompor este versículo, podemos entender que, primeiro, haverá uma reunião para encontrar Jesus Cristo. Isso está no versículo 1. Em segundo lugar, haverá pessoas falando falsamente, alegando ser proféticas e tentando enganar, dizendo que Jesus já veio. Isso está no versículo 2. O terceiro ponto é que somos avisados de que nada disso acontecerá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Isso está no versículo 3. Para que ninguém nos engane ou nos aprisione, temos um aviso claro e incontestável para nós como crentes. A Bíblia nos informa que haverá um tempo em que ocorrerá uma grande rebelião contra Deus, onde pessoas que se identificavam como cristãs, que professavam ser cristãs e que pareciam ser cristãs, abandonarão a fé e deixarão a igreja. Acredito que isso seja o efeito e o resultado do engano do anticristo. Acredito que alguns serão enganados para se afastarem, e outros farão a escolha de se afastar. Mas, independentemente do método ou influência, a mensagem que gostaria de transmitir hoje é: não faça parte desse grupo de pessoas que a Bíblia profetiza.
Não seja parte do grupo de pessoas que se afastam da fé. Ore por discernimento, peça ao Senhor que derrame seu Espírito em sua vida para que você não seja levado ao erro. Precisamos nos firmar nos princípios fundamentais do Evangelho, um Evangelho que nos ensina em João 14,6 que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que não há outro meio de chegarmos ao céu ou a Deus sem reconhecer que Cristo morreu e ressuscitou. Qualquer um que lhe diga que isso não é verdade está enganando. Precisamos nos firmar nos princípios fundamentais do Evangelho. A mensagem de João Batista em Mateus 3,2 ainda é relevante hoje, e arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Milhares de anos atrás, ele pregou sobre arrependimento. E essa mensagem permanece crucial para nós hoje. E essa mesma mensagem é necessária nos dias atuais. Não se pode misturar santidade e pecado, luz e trevas, bem e mal. Um desloca o outro. Qualquer doutrina que diga o contrário levará ao engano. Qualquer ensinamento que diga que você pode pecar livremente e ainda caminhar com Deus está mentindo. Para encerrar, faço uma oração para que você se apegue a 2 Tessalonicenses 2,14-17. E para isso ele vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. Em uma sala cheia de estudantes cristãos, foi feita a pergunta: em quantos de vocês acreditam em sinais e maravilhas? Alguém rapidamente disse: independe de quem são, do diabo ou de Jesus. O professor respondeu: independente de quem são, quantos acreditam que sinais e maravilhas podem acontecer? Todas as mãos se levantaram. Ele então perguntou: e vocês acreditam que Jesus Cristo pode realizar sinais e maravilhas? A turma concordou: e sim, ele pode. Depois, o professor perguntou: e vocês acreditam que o diabo pode realizar sinais e maravilhas? Os estudantes responderam hesitantes, sem muita convicção. A maioria levantou as mãos. O professor então disse, com audácia: Mateus 24:24 nos adverte: e porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Muitas pessoas acreditam que apenas Jesus pode realizar grandes sinais e maravilhas. No entanto, isso também é verdade para o diabo. A Bíblia diz: e meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não tem o conhecimento que está na Bíblia, que revela como o diabo é capaz de realizar grandes sinais e maravilhas, como distinguirá o trabalho de Deus do trabalho de Satanás? 2 Tessalonicenses 2:9-10 nos diz: e a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Preste atenção: com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça. Santos de Deus, há um grande mal entre nós, e esse mal se chama engano. É um artifício do inimigo para nos enganar, nos fazer acreditar que o mal é bom. A tarefa de todos os crentes é distinguir o divino do diabólico. 1 João 4:1-3 nos diz: e amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus:
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Portanto, se você presenciar grandes sinais e maravilhas, teste os espíritos. Você pode estar se perguntando, em como exatamente eu testo os espíritos? O trecho que acabamos de ler, em 1 João 4:2-3, nos diz: em todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Se esse espírito reconhece que Jesus Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou, e agora está à direita de Deus, então esse espírito é de Deus. No entanto, se esse espírito diz qualquer outra coisa que não seja sobre Jesus, a Bíblia diz que este é o espírito do anticristo. Da próxima vez que você vir um pregador, profeta ou qualquer pessoa realizando algo sobrenatural, antes de aplaudir, aceitar ou dizer qualquer coisa, ore para que o Espírito Santo lhe dê discernimento. E depois espere. Espere para ver se aquele ato estava glorificando Jesus Cristo como Senhor. Antes de aplaudir, teste o Espírito para ver se ele confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Verifique se aquele milagre, cura ou ato de maravilha realmente glorifica a Deus, ou se está exaltando aquela pessoa. Está Deus recebendo a glória e a honra, ou a pessoa no palco está dizendo: e olhe para mim, eu posso fazer isso o dia todo? Precisamos testar os espíritos, e acredito que a maioria dos sinais e maravilhas do diabo se resumem a 4 objetivos principais: dinheiro, fama, prazer e poder. O diabo realizará sinais e maravilhas através de pessoas que são movidas por um desses objetivos. 1 João 4:4-6 nos diz: Filhinhos, vós sois de Deus, e os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Entenda que há 2 espíritos em operação: o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro está no mundo, é o espírito do anticristo, e a Bíblia claramente diz que devemos estar atentos a ele. Eles falam do mundo e o mundo os ouve. No entanto, você e eu não somos do mundo. Como filhos de Deus, a Bíblia nos diz que vencemos porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Portanto, teste os espíritos antes de permitir que alguém se apresente como homem ou mulher de Deus. Ore por sensibilidade e para que o Espírito Santo guie na verdade, para que você não seja levado ao erro. Há pessoas de Deus por aí sendo poderosamente usadas pelo Senhor de várias maneiras. No entanto, também há aqueles enviados pelo diabo para criar confusão e uma ilusão de verdade, quando na realidade é engano. Encorajo você a ser um povo que se une ao Espírito da verdade, a estar cheio do Espírito Santo, a testar os espíritos e a ser governado pela verdade que é Jesus Cristo. Embora vivamos neste mundo, não devemos lutar nossas batalhas como o mundo. Na verdade, as armas que temos à nossa disposição não são armas físicas. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. A palavra de Deus é uma das armas que temos como filhos de Deus. É uma arma poderosa. Mantenha-se firme na fé e continue a lutar a boa luta com a armadura de Deus. Deus abençoe você. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de fé e descoberta. Se você achou este conteúdo útil e inspirador,
Não se esqueça de clicar no botão curtir e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua participação nos ajuda a alcançar mais pessoas e a espalhar a palavra de Deus. Além disso, se você deseja continuar recebendo atualizações e novos conteúdos, inscreva-se em nosso canal. Ao se inscrever, você será o primeiro a ser notificado quando lançarmos novos vídeos, artigos ou eventos. Lembre-se, cada curtida, compartilhamento e inscrição faz uma grande diferença e nos ajuda a continuar nosso trabalho. Agradecemos seu apoio contínuo e estamos ansiosos para crescer juntos na fé. Deus abençoe você.